Olá, terceirão, como é que estão? Espero que todos estejam bem. Estou com saudade de vocês. Espero que o mais breve possível nós possamos nos encontrar novamente. No entanto, sabendo da impossibilidade disso, gostaria de dar continuidade ao conteúdo, né? Nós não podemos deixar de seguir o conteúdo mesmo tendo esse problema sério que nós estamos enfrentando, né? Então, dando continuidade a ele, pessoal, nós estamos falando sobre as energias, né? Nós falamos sobre as energias renováveis, sobre as energias não renováveis, e agora nós vamos entrar na questão energética do Brasil, que vocês verão que houve uma modificação, né, uma evolução da matriz energética e uma diversificação das fontes utilizadas no Brasil nos últimos tempos. Tá? Nós vamos tentar entender por que tem acontecido isso, quais são as consequências dessa mudança e tentar entender um pouquinho, né? Tentar entender um pouquinho sobre os projetos de infraestrutura do setor energético, as políticas de energia dos países, a demanda, qual que será que é a área que mais requer energia? Será que é a indústria? Será que é os transportes? Será que é as áreas residenciais? Bem, nós vamos tentar entender isso daí, tá? Nós vamos tentar entender também um pouquinho das particularidades climáticas das diferentes regiões com potencial energético das diversas fontes utilizadas. Por exemplo, a região norte, vocês sabem que é uma das regiões onde que nós temos os maiores níveis pluviométricos do país, né? Então, é uma região que chove muito, é uma região que, por esse lado, nesse ponto de vista, seria interessante a instalação de usinas hidrelétricas, né? Utilizando a força da água. No entanto, a gente sabe que o norte, ele não é uma região onde o terreno seja ondulado, onde que tenha grandes declives, o que dificulta a instalação. Então, nós temos um fator que beneficia e um fator que prejudica a instalação. A região nordeste do país é uma região principalmente no sertão nordestino, né? Aquele polígono, aquele pequena porção que sofre com a falta de chuva, a escassez de chuva, que é o semiárido nordestino. No entanto, é justamente nessa região, o nordeste do país, onde nós temos os ventos mais fortes, então propícios para a instalação de energia eólica e assim por diante. É isso que nós vamos tentar entender. Por exemplo, onde que está instalada a hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas do planeta, nós temos numa região onde é um pouco mais acidentada, né? Que é numa região de planalto e não de planície. Mas vamos parar de conversa fiada e vamos ao que de fato interessa, tá? Vou baixar aqui, tá? Estou baixando. Aqui é só os gráficos que vão falar sobre tudo aquilo que nós já falamos, tá? O que tem sido muito utilizado, principalmente de material fóssil, né? Que é o óleo diesel, que é a querosene, que é a gasolina e assim por diante, que tem sido muito utilizado, principalmente depois dos anos 70. Política energética brasileira. Vamos lá. Pessoal, a gente pode perceber uma queda gradual e, em alguns casos, até mesmo lenta da participação da lenha, do carvão vegetal e dos derivados de petróleo nas formas de consumo de energia. Ao mesmo tempo, tem se expandido o uso de biomassa, em especial a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar. Olha só, qual que é o entendimento disso daí? Primeiro, que a lenha, ela foi importante num primeiro momento, onde que as pessoas estavam saindo do campo, se mudando para a cidade, a construção. No entanto, ela é um grande dano para o meio ambiente, né? A gente sabe que a nossa Mata Atlântica está totalmente devastada, muito em função da utilização da sua lenha para a geração de energia, tá? O carvão é uma fonte de energia bastante
bastante poluente que a gente deve evitar ao máximo a utilização, assim como o petróleo. Por qual motivo então que a gente tem substituído pela biomassa, né, principalmente o etanol de cana-de-açúcar? Lembrando que o etanol não necessariamente precisa ser de cana-de-açúcar, pode ser, por exemplo, de milho, só que o de cana-de-açúcar é o que tem uma melhor produtividade, é uma melhor qualidade. Primeiro que é menos poluente, tá? O etanol, se nós, por exemplo, fizer um comparativo com a gasolina, ele não polui 20% do que polui a gasolina. Mas daí alguém pode perguntar, mas professor, por qual motivo então que o governo não estimula a utilização do etanol e continua utilizando o petróleo? O Brasil hoje em dia ele tem grandes campos de extração de petróleo, tá? A partir do ano de 2006, 2007 ele se tornou autossuficiente. No entanto, houve um crescimento da economia, ele deixou de ser autossuficiente porque passou a consumir mais do que produzia, tá? Mas nós temos grandes áreas de extração de petróleo, principalmente depois de que foi descoberto aquela região do pré-sal, áreas extremamente profundas, um petróleo extremamente puro, né, de altíssima qualidade. E outra coisa é as energias limpas, que vêm sendo utilizadas principalmente depois do protocolo de Kyoto, que ocorreu lá em 1997, né, no Japão. Tá, então a gente tem procurado dar uma atenção muito maior ao meio ambiente de uns anos para cá, principalmente depois da virada do século, algo que não ocorria no milênio passado, certo? No entanto, agora, nesse momento que eu estou gravando essa aula, pessoal, dia 17/4, tá? O etanol está sofrendo uma crise tremenda. Professor, mas o petróleo também está sofrendo uma crise tremenda. Bem, olha só, o etanol, eu chamo atenção para o etanol porque ele é uma alternativa, ele é uma energia muito mais limpa que poderia substituir o petróleo. Hoje o petróleo ele está na casa dos $20, pessoal, o barril, tá? Eu lembro de ter falado com vocês isso ainda em aula e lembro de ter falado que o petróleo estava a $30 o barril, uma marca extremamente baixa, lembrando que há 1 ano, 2 anos atrás, o valor do barril de petróleo estava girando em torno de $80. E o que tem a ver o etanol com o petróleo? Na medida que o petróleo tem o seu preço reduzido, as pessoas começam a utilizar ele mais. E como o etanol é um concorrente direto, ele tem que diminuir o seu preço ainda mais. Só que no momento em que ele reduz muito o seu valor, ele deixa de ser rentável. Ou seja, o produtor não vai produzir sabendo que terá um prejuízo. Então ele deixa de produzir e aí nós entramos numa crise, né, que é essa que nós estamos enfrentando. A matriz energética brasileira, produção e consumo. Vamos a ela, né? O desenvolvimento econômico de um país depende de investimentos destinados à infraestrutura de energia, ou seja, a implantação e ao funcionamento de usinas e a sua rede de distribuição. Mas que inferno é esse, né? O que significa isso? Pessoal, não tem como nós desenvolver uma indústria se não tem energia, né? Não faz sentido nós instalarmos grandes indústrias pelo país se não tem energia para mover essa indústria. Primeiro, nós temos que pensar em estruturar o país, dar condições dessa indústria trabalhar para depois nós trazermos ela para fazer ela funcionar e toda uma dinâmica que vocês sabem como funciona, né? Não adianta nós colocar a carroça na frente dos bois, certo?
Para tanto, foi implantada algumas barragens, algumas usinas hidrelétricas, né? Só que essas usinas hidrelétricas, essas barragens, muitas vezes elas trazem prejuízos ao meio ambiente, visto que acabam alagando áreas que antes tinham uma fertilidade satisfatória, lembrando que acaba destruindo a flora como um todo, a fauna, os animais acabam migrando, as populações ribeirinhas que viviam próxima das margens dos rios. Então é um dano socioambiental que nós temos por trás de uma criação mal planejada de uma usina hidrelétrica, certo? Espero que vocês estejam acompanhando. Um pouco mais adiante, deixe eu achar aqui, olha só, até o início do século XX, a economia brasileira, baseada principalmente no modelo agroexportador, encontrando-se em processo inicial de industrialização, dependia quase exclusivamente da lenha. Só que, pessoal, isso que eu falei antes, nós estávamos no princípio da industrialização, nós não precisávamos de grande quantidade de energia elétrica. A partir do momento em que a indústria começa a ganhar corpo, a se desenvolver, nós não podemos nos tornar refém da lenha. Ou, de duas uma, ou nós desenvolvemos a indústria, ou nós terminamos com todas as florestas do país. Se bem que as florestas do país estão destruídas e a indústria não está desenvolvida, mas isso é uma outra história para um outro momento que a gente vai voltar, tá? Certo? Não me deixem esquecer disso daí. O processo de urbanização e ampliação dos parques industriais no território brasileiro também impuseram uma mudança na matriz energética. Se viu necessário a alteração, sairmos da lenha, irmos buscar outras alternativas, né? Nós não podemos nos prender a certos tipos de energia, principalmente aquelas que são finitas, aquelas que são extremamente nocivas, aquelas que são caras, né? O caro é no sentido socioambiental que eu estou falando, não na questão apenas financeira, tá? Mas a questão da agressão tanto à sociedade como um todo, que acaba tendo que conviver com as poluições, quanto com o meio ambiente que acaba sendo destruído. Vamos adiante, pessoal. Hoje em dia, a maior fonte de energia que nós utilizamos é energia de origem fóssil, tá? Como eu já falei para vocês. A energia hidrelétrica. Só um instante, estamos chegando. Uma das alternativas para nós usarmos as usinas hidrelétricas, né, que produzem energia, nós podemos fazer, começando de novo. A energia elétrica também é produzida em usinas termoelétricas, muito ao contrário daquilo que a gente pensa. Eu pelo menos pensei por muito tempo na escola, quando eu estava lá na terceira ou quarta série, para ser mais sincero, só vem a energia elétrica das hidroelétricas, mas não, vem das termoelétricas. Só que nós temos um problema extremamente grave nesse ponto. As termoelétricas, elas são nocivas tanto ao solo, quanto ao ar, quanto à água. No momento em que nós tiramos o carvão, tá, nós estamos poluindo os recursos hídricos e o solo. O momento que nós queimamos esse carvão, nós acabamos poluindo então o ar. Essa poluição da atmosfera pode trazer chuvas ácidas, mais ácidas, né? Até porque todas as chuvas são ácidas, prejudicando os recursos hídricos, prejudicando a sociedade como um todo, visto que as chuvas ácidas acabam deteriorando os monumentos, os carros, destruindo florestas, contaminando os lagos e assim por diante, tudo aquilo que nós já falamos, né? Aqui um pouco mais abaixo,
É interessante nós frisarmos, vejam aqui as condições ambientais, aqui ó, é aqui, tá? As condições ambientais do território brasileiro favorecem a intensa utilização dos recursos hídricos para a geração de energia elétrica. Por quê, pessoal? Por quê? Porque nós temos rios bastante expressivos que são de planalto, certo? Ou seja, tem uma queda acentuada que a água corre com uma maior força, não precisando criar grandes alagues, destruindo aquilo tudo que nós falamos, a fauna, a flora, e criando danos socioambientais, e também muito em função do regime de chuvas. O Brasil, com exceção do sertão, né, nordestino, nós temos regimes de chuvas regulares, o que contribui muito para que haja um investimento nessa questão. Aqui mais abaixo, eu gostaria que vocês realizassem essa atividade que eu passei rolando rapidamente para vocês não copiarem as respostas, porque estavam as respostas ali, tá? Então, pessoal, aqui nessa parte vocês vão ver onde que estão concentradas a maior parte das usinas hidrelétricas. Professor, é só nessa região aqui, principalmente aqui, ó, que nós temos rios volumosos que contribuem para a instalação de usinas hidrelétricas? Não, claro que não. Essa região norte aqui é uma região de grandes rios. Claro que são rios de planície, mas podem ser instaladas usinas. A questão fundamental aqui, pessoal, é que é justamente nessa área onde que nós temos as maiores concentrações de usina hidrelétrica que estão a concentração industrial, né? E vejam bem que naquele slide, naquela página anterior, eu dei um tapa aqui sem querer, nós tínhamos uma concentração muito mais próxima do sudeste e que essa concentração, ela acabou se expandindo, se deslocando, tá? Principalmente em função de alguns fatores. Primeiro, a construção de Brasília, tá? Houve um movimento populacional em direção ao sertão, né? Em direção ao centro-oeste. Outro motivo que nós podemos citar aqui, tá? A desconcentração industrial. As indústrias não ficam mais apenas no sudeste, lembrando daquilo que nós tínhamos falado no ano passado, né? Por que motivos que as indústrias não ficam só na região sudeste mais? Tudo aquilo que nós já tínhamos falado, é bom vocês retomarem. E também em função do avanço da fronteira agrícola. Essa região aqui é uma das regiões onde mais cresceu a expansão da agricultura, o avanço da agricultura, perdão. Então, para movimentar tudo isso é necessário energia, tá? E energias principalmente renováveis. Certo, pessoal? Energia elétrica, principalmente renováveis, eu bato em cima dessa tecla, que é a melhor alternativa que nós devemos buscar, tá? Logo abaixo aí nós temos as principais hidrelétricas, né? Itaipu. Aqui nós não temos ainda a famigerada hidrelétrica de Belo Monte. Tá? O que acontece com a hidrelétrica de Belo Monte, que ela teve a sua autorização ainda lá no governo Dilma, gerou uma grande discussão em torno da sua construção. Será que é viável? Será que é necessário? Será que é economicamente vai para frente isso ou não? Principalmente as ONGs, principalmente o Greenpeace, foi um dos principais contestadores da criação da instalação de Belo Monte. Belo Monte hoje ela é uma das hidrelétricas com maior potencial do mundo, tá? Ficando atrás apenas da hidrelétrica de Três Gargantas na China. Mas por que a hidrelétrica de Belo Monte gera tanta discussão, né? Tanta polêmica? Primeiro, pessoal, a hidrelétrica de Belo Monte, ela alagou uma área gigantesca, desabrigando muitas populações ribeirinhas, destruindo a fauna, a flora. Muitas pessoas, no momento da construção de Belo Monte, se mudaram para
para a cidade, que agora me foge o nome, tá? Me foge o nome aqui, mas assim que... Altamira, tá? A cidade de Altamira, no Pará. Se mudaram para Altamira, que é a maior cidade do Brasil em extensão territorial, tá? Para vocês terem noção. Se mudaram para lá. Quando terminou a construção de Belo Monte, essas pessoas acabaram sem emprego. Criou-se um bolsão de pobreza em torno de Altamira, pessoas na marginalidade, na prostituição. Então gerou um problema social e um problema ambiental e um problema econômico, né? Visto que o grau de investimento que foi feito para aquela região, uma região totalmente desindustrializada, ou seja, é um elefante branco no meio do Saara. Não tem função nenhuma, não tem que estar ali aquela hidrelétrica, certo? Então isso fica como reflexão para vocês, que estará logo mais à frente aqui. Deixe-me achar aqui, como eu falei para vocês, os principais motivos que contribuem para a instalação de hidrelétricas, enfim, aqui Balbina, tá? E aqui estará falando... Não, enfim, não vai estar falando, mas se estiver, vocês acharão. Pessoal, espero que eu tenha contribuído em alguma coisa, tá? Caso vocês tenham dúvidas, entrem em contato comigo, não deixem as dúvidas para depois, deixem nos comentários do vídeo, que assim que possível eu retornarei, tá? Até mais, estou ansioso para que as aulas voltem. Tchau, tchau, turma!